hoje vamos falar sobre a tipologia de Cristo em Davi. Cristo em Davi. Davi sendo um tipo de Cristo, tá bom? Temos falado já de diversos personagens, acho que foi muito interessante poder acompanhar quem acompanhou tudo, né? E quem não acompanhou ainda tem a oportunidade de visitar lá o canal e as mensagens estão ali gravadas, tá bom? Me ajuda a lembrar aí, falamos de Cristo na criação, falamos de Cristo em Moisés, falamos de Cristo em Isaac, Cristo em José, Cristo em Melquisedeque, Cristo em Isaías e agora Cristo em Davi. E só para entender, né, para vocês entenderem aí sobre o que é, que negócio é esse de tipologia, o que é um tipo, tá? Então, a grosso modo aí, tá? O tipo, então, vai ser esse objeto que serve de modelo, de figura, de exemplo, um sinal ou uma sombra de algo maior que ele, né? É uma pessoa ou coisa do Antigo Testamento que representa, prefigura uma pessoa ou coisa no Novo. Ela é vista, então, no contexto de continuidade, né, do Antigo no Novo. Mas temos que entender que o tipo não é um modelo fiel. Lembra? É uma representação, é uma figura. Então não dá para pegar cada detalhe do tipo da pessoa, né, e tentar observar nela todas as características na pessoa ideal, ou naquele que é o tipo ideal, no caso Cristo, tá bom? E falando de Davi, gente como a gente, né? Davi, ora, quanta coisa a gente tem de Davi. Eu trouxe só algumas características aqui, nós vamos explorar 3 textos, mas assim, ele viveu mais ou menos 1000 anos antes de Jesus, 25 gerações depois dele até Jesus, tá bom? A semelhança de Jesus, ele também nasceu em Belém, né? Aliás, a profecia apontava para isso, Jesus nascer na cidade de Davi, né? Ele era Davi, pastor de ovelhas. Jesus é o nosso grande pastor. Davi foi ungido por Samuel. Jesus também foi ungido pelo Pai, exatamente para começar o seu ministério, porque Davi, ele começa a reinar com 30 anos, a semelhança de Jesus, que começa o seu ministério também com 30 anos. Mas podemos trazer outras tantas características de Davi, né? Davi, além de rei, ele exerceu o ofício profético e até sacerdotal. Davi, ele era um músico, poeta. Muitos dos salmos, a maioria, né? Até o que nós cantamos aqui, escritos por ele. Então, Davi tinha muitas habilidades. E foi chamado, inclusive, aliás, isso é entendido às vezes um pouco equivocadamente, o homem segundo o coração de Deus. Só que esse termo, ele diz mais sobre Deus do que sobre Davi. Porque o contexto onde essa frase foi trazida, né, pelo próprio Deus, falando para Samuel, no momento em que Samuel foi chamado para ir até a casa de Jessé ungir um dos seus filhos como rei, e o motivo que Deus apresenta é, olha, os homens escolheram um rei segundo o seu coração, que era Saul, mas eu agora escolhi um segundo o meu coração. Então o que Deus está querendo dizer com isso? Que Davi é um escolhido, de acordo com a vontade de Deus. Isso não fala que Davi era um homem sem pecado, ou perfeito, ou qualquer coisa do tipo, ou, enfim, o melhor modelo de homem que nós temos na Terra, até porque, se você conhecer a história de Davi, você vai perceber que ele pisou muito na bola, feio, adulterou, assassinou, teve problemas sérios na família, né? Mas era um homem que se arrependia dos seus pecados, sinceramente, confessava, e mostrava transformação. Mas o termo segundo o coração de Deus, ele mostra que é aquele que Deus escolheu para representá-lo. Nesse sentido, nós também somos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque pela graça, não por nosso mérito, Deus também nos escolheu. Deus também nos chamou para sermos representantes do seu nome aqui na terra. Ok? Muito bem. Um termo muito visto também e muito assim que ressalta aos olhos na Bíblia, nessa relação, Jesus e Davi, é o termo Jesus, filho de Davi. Acredito que você, nas suas leituras devocionais, tenha se deparado com esse termo algumas vezes na Bíblia.
E isso significa não que ele é diretamente o filho de Davi, mas ele vem da linhagem de Davi, né? Sua família, José, Maria, né? E não só retrata a questão familiar, né, da relação entre Jesus e Davi, mas principalmente o fato de que Jesus vem de uma linhagem real. E era isso que incomodava os fariseus, os religiosos da época. Quando o termo filho de Davi era referido a Jesus, isso causava uma tremedeira nessa galera, porque eles não aceitavam o fato de que Jesus era o Messias. Era o rei prometido que assumiria para sempre o trono de Davi. Essa profecia, essa palavra é dada naquele contexto da construção do templo. Quando Davi quer construir um templo para Deus, Deus chama Davi para fazer isso, mas fala, não é você que vai fazer, porque você derramou muito sangue. Davi foi um grande rei, um homem de batalhas. Ele não era aquele rei que ficava no chinelinho em casa. Quando fez isso, deu ruim, né? Ele ia para frente da batalha. E Deus falou, exatamente por causa disso, de ser um homem que derrama muito sangue, você não vai construir o templo em meu nome, não. Seu filho vai fazer isso, Salomão. Mas aí Deus depois traz uma profecia ali também, né? Uma palavra que iria se cumprir em Salomão, mas também teria um cumprimento definitivo e perfeito em Jesus. Fala, vai vir um descendente seu e eu vou estabelecer o reino dele para sempre na terra. E nós sabemos que um dia o nosso Senhor Jesus virá, voltará, para quê? Cumprir essa promessa. Vai sentar no trono de Davi com cetro de ferro e vai reinar para todo sempre. Bem, então é maravilhoso olhar para a história de Davi. Claro que nesses poucos minutos aqui, nós não teríamos condições de esgotar o assunto, né, Davi em Cristo, mas eu separei aqui 3 episódios para nós nos depararmos, nos deliciarmos com, né, com a beleza do texto bíblico, com a maneira como o plano de Deus se desenrola e como ele é revelado a nós de maneira tão graciosa, tão misericordiosa e tão salvadora. O primeiro texto revela, então, o primeiro episódio, o episódio da proteção. Eu estou chamando aqui de proteção, estou dando um título para isso. E é um texto famoso também, lá naquele contexto, quando Davi vai se preparar para lutar contra Golias. Abre lá a sua Bíblia, nós não vamos projetar aqui, você pode abrir na sua versão aí. Davi era um pastor de ovelhas. E olha como era a relação dele com estes animais. Era como filho, né, para ele. Olha o que ele fala aqui a respeito do seu cuidado para com as ovelhas, do seu ofício ali. 1 Samuel 17, dos versos 32. Não temos tempo de ler toda a história, então vamos pensar aqui alguns versículos. Até o 35. Naquele ambiente de tensão, os filisteus ali ameaçando, desafiando os israelitas, os hebreus, e naquele clima que ia se criando ali de desafio, de guerra, de batalha, Davi então ele vai chegar até Saul. Saul manda chamar Davi, e Davi vai dizer assim no verso 32, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Davi está se referindo a Golias, né? Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Gente, pode imaginar um rapaz, né? Claro que Davi não era um raquítico, né? Como a gente às vezes imagina, né? Um magrinho ali, mal consegue parar em pé. Não. Mas é um jovem, né?
um porte físico normal, mas assim, o texto vai dizer que ele era o menor da casa do pai dele. Quando Saul vai procurar um rei, Samuel vai procurar um rei para ungir, a mandado de Deus, Samuel vai, né, com a sua visão humana corrompida, limitada, e ele então, né, como todo ser humano, vai procurar alguém que se destaque. E Davi fica lá para trás. E até o próprio pai não lembra dele, porque depois Samuel fala assim, eu já trouxe todo mundo aqui, e Deus falou que não é esse, não é esse, não é esse, tem mais alguém aí? Aí o pai fala, rapaz, tem um ali, é verdade, estou lembrando dele. E manda trazer o menino. E é esse menino, e eu tenho toda a certeza, gente, que é pelo poder de Deus, extraordinário, agindo na vida desse menino, que ele consegue narrar, isso aqui não é historinha, nós cremos na verdade da Escritura, um menino desse matar um leão. Vocês podem... Eu não sei se alguém aqui já viu um leão de perto. Preso de preferência, né? Ou ali, sei lá, sedado, alguma coisa assim, né? Eu conheci um que viu, pastor. Não está mais aqui, mas ele viu. Então, assim... gente, é absurdo. Não tem como desafiar, né, humanamente falando. Não sei quantos aqui, apesar de ter aquela frase, nós matamos um leão por dia, né? Foi Davi que originou essa frase, né? Não foi, gente, tá? Isso não está na Bíblia, tá? Esse ditado aí. Mas o fato é que não é algo assim tranquilo para um ser humano, seja ele de porte médio, né, grande, enfim, não dá. Sem uma arma. Davi fala que ele pegava o bicho pela juba e dá a pancada no bicho para matar. Você imagina, gente? Só pode ser pelo poder de Deus, tá bom? E quando que ele fazia isso? Por que ele fazia isso? Por causa de uma ovelha. Você faria isso? Ele fez, ele fazia. Tamanho era o cuidado que ele tinha, o amor que ele tinha, né, por aquele animal. Ele entendia que nenhuma daquelas ovelhas do seu rebanho deveria se perder, porque era a responsabilidade dele zelar pela vida, proteger cada uma daquelas ovelhas. Devia ter várias, mas se uma se desgarrasse ou fosse levada, ele diz, eu vou atrás até pegar. Até pegar. E o nosso Senhor? E Jesus? Quem é Ele? Jesus é o nosso bom pastor. Abre comigo lá o Evangelho de João 10. Vamos caminhar aí entre os textos de Samuel e textos do Evangelho. Exercita aí. João 10, a partir do 12. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Gente, tem outras versões que falam do mercenário, né? Mas a palavra mercenário é aquele que recebe, né, no original, que recebe uma quantia por um serviço, tá? Esse é o original do termo mercenário. Hoje nós levamos para uma conotação assim mais... um pouco mais pesada, né? Mas a ideia de mercenário aqui é aquele que recebe para fazer um serviço. Só que ele está dizendo assim, o normal, né? Esse camarada aqui, ele não tem um chamado para aquilo. Tem muita gente no meio do povo de Deus que é assim. Muitos líderes no meio do povo de Deus que é assim. Eu não estou falando só de pastor, né? Ele não tem, ele recebe, ele está ali porque ele está ganhando um dinheiro para estar ali. Está ali, às vezes, é só por causa do dinheiro, inclusive. E é esse camarada aqui, esse mercenário aqui, que ele está ali fazendo o trabalho de boa, enquanto ele está ganhando, mas se vem um grande perigo, um grande desafio, que coloca, inclusive, sua vida em risco, ele não está disposto a pagar esse preço. O texto vai dizer que ele, então, deixa ali, quando vem um lobo, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e o rebanho e o dispersa. Ele foge, versículo 13, porque é assalariado e não se importa
com as ovelhas. Olha que interessante isso, né? Essa pessoa não ama as ovelhas. Ela não está ali para proteger as ovelhas. Ela está para se proteger. E Jesus vai dizer no verso 14: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Entenda isso, irmão. O que Jesus fez e continua fazendo por você. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Assim como Davi estava disposto a dar a vida dele por uma ovelha, o nosso Senhor de fato fez isso. A ceia, que nós vamos celebrar em seguida, é a grande ilustração, o reflexo maior deste ato de amor e de proteção de Jesus por todos nós. Todos nós, ovelhas do seu rebanho. O texto bíblico, 1 Coríntios 11, do 24 ao 26, Jesus fala, ele toma o pão e fala, isto é o meu corpo que foi dado, que é dado em favor de vocês. Ele toma o cálice e fala, esse cálice é uma nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. E todas as vezes que vocês comem este pão e bebem este cálice, vocês anunciam o quê? A minha morte. Tudo isso fala do quê? De um grande amor daquele que deu a sua vida por gente como eu e você. Frágil, pecadores, que facilmente seríamos presas, né? Presas fáceis na boca do lobo e do leão, que é o nosso inimigo. Mas Deus está todos os dias nos protegendo de todo o mal. É isso que ele mesmo orou na sua oração. Livra-nos do mal. Davi entendeu isso no seu ofício, não só como pastor de ovelhas, mas depois como rei de Israel. Davi era um rei, como eu falei, que estava à frente das batalhas. Ele ia à frente porque ele guerreava pelo seu povo, ele protegia o seu povo, ele estava disposto a dar a sua vida pelo seu povo. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus, como bom pastor, ele também cuida das suas ovelhas, protege, vai à frente, guerreia por elas e livra do mal. Você está aqui hoje, agradeça ao bom pastor, porque no caminho para cá, se não fosse a mão protetora dele, você não teria chegado. Você reconhece isso na sua vida? Como Deus é protetor e maravilhoso. Segundo episódio, eu estou chamando do episódio da libertação. E aqui é a história, de fato ali, a batalha contra Golias. Extraordinário texto. Muitos já conhecem essa história. Mas vamos rever aqui e reler alguns versos dela. Abre lá, de novo, voltando para 1 Samuel 17. Agora nós vamos ler do verso 45 até o 47. Lembra da história? Davi, então, se autoconvoca ali para lutar em nome de Deus. E ele, tentam colocar toda aquela roupa de guerreiro nele, aquilo fica pesado, ele fala, não dá. Né? Então ele se desarma daquilo e ali arruma algo bem simples, né? Afunda as pedras, vai até Filisteu, até Golias. Golias começa a zombar dele, né? E fala assim para ele, por acaso eu sou algum tipo de cachorro para você vir comigo com um pau? Pedaço de pau, né? Enfim, e ele fala para Davi, olha, vem aqui que você vai ver, eu vou dar a sua carne às aves do céu, os animais do campo, enfim. Quando chega no 45, Davi vai responder e vai dizer assim, disse Davi ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Verso 46, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres
do exército filisteu as aves dos céus e os animais, aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos, verso 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Que declaração de confiança! Da onde surge isso? De um menino, de um pastor de ovelhas. Surge do conhecimento, da convicção, da intimidade com o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre Golias. Davi, então, olha para a cara desse homem e vai dizer para ele: você vem comigo com armas, espada e tudo mais, mas eu vou contra você em nome de Senhor Jesus, do Senhor dos exércitos. E é Ele quem vai, ainda hoje, dar a vitória. Em outras palavras, é Ele quem vai nos libertar da opressão de vocês. Davi confia na libertação que vem de Deus e ele, como instrumento disso, usado nas mãos desse Deus, vai ilustrar. E aqui um erro que muitos de nós cometemos ao ler essa passagem. Davi aqui não representa eu e você na luta contra o pecado, como alguns vão dizer, né? Que nós vamos, o pecado é enorme e tal, mas nós vamos na força do Senhor e ganhamos, né? E vencemos o pecado e tal. Isso é muito bonito, mas aqui o foco não somos nós. Davi representa Cristo. Ele sim venceu o pecado por nós. Nós, sabe quem nós somos nessa história? O povo. Com medo, incapaz de sair do lugar para desafiar o mal. E nós precisamos de um libertador. Na nossa própria força nós não conseguimos. E nós precisamos de alguém, de um representante, que aos olhos humanos é pequeno. Nasceu numa manjedoura, pastorzinho de ovelhas, mas no plano de Deus é o resgatador, é o libertador do povo. É Ele que vence o mal na cruz, é Ele que derrota o inimigo e liberta o seu povo. Jesus é o nosso libertador. Da mesma forma que Davi foi levantado por Deus para ser instrumento de libertação para os judeus naquele dia, derrotando um inimigo. Quando ninguém acreditava, de maneira sobrenatural, Deus faz assim. Aquilo que para os homens é loucura, para Deus é o plano de sabedoria, é o plano de redenção, é o plano de libertação. Não tem como explicar isso de forma humana. Isso é poder extraordinário que vem dos céus. Deus é o único que pode nos libertar de todo o mal. Ele já fez isso. A cruz mostra isso. Jesus, então, é o nosso libertador. Vamos ver o texto. João 8,36. Vamos comigo lá. Evangelho de João 8,36. O texto vai dizer assim: portanto, se quem? Se o Filho, com F maiúsculo, tá? Se o Filho os libertar, e somente Ele, não é o governo, não é o pai, nem a mãe, nem o pastor, nem a sua inteligência, a sua conta bancária, não. Se o Filho os libertar, vocês de fato, ou verdadeiramente, vocês serão livres. A nossa verdadeira libertação só é produzida em uma pessoa, em Jesus. Somente nele nós somos verdadeiramente livres.
verdadeiramente livres. Lucas 4, 18. Aqui Jesus se referindo a uma profecia de Isaías. Lucas 4,18 vai dizer assim, Jesus falando a respeito dele mesmo: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar o quê? A liberdade aos presos e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Esses éramos nós, oprimidos, presos pelas garras do pecado e da morte. E ele veio, não com uma espada, como os judeus imaginavam, por isso não gostavam da ideia de Jesus ser o filho de Davi, porque ainda não era o momento dele vir com espada. Ele veio com graça, com o poder de Deus, com muito amor, não para libertar Israel do domínio do Império Romano, mas veio para libertar todo o pecador do domínio das trevas e do pecado. Esse é o nosso libertador. Eu não sei em que trevas você andava, talvez você nem percebesse isso, quando Jesus te encontrou e derrotou na cruz, de uma vez por todas, a morte. E te libertou das garras do pecado. E o apóstolo Paulo, fazendo referência a isso, vai dizer: agora considerai-vos mortos ao pecado e vivos para Deus. Porque agora vocês estão debaixo da graça e não estão mais debaixo da lei. E o pecado não mais terá domínio sobre vocês. Vocês foram libertos dessas amarras. Cristo quebrou essas algemas e deu liberdade aos cativos. Graças a Deus por Jesus Cristo. E a ceia mostra mais uma vez esse grande amor libertador de Jesus. Ele pagou o preço. Ele morreu para te dar vida. Ele foi preso para você ser liberto. Consegue entender o tamanho desse amor? Não dá. É difícil. Mas é real. E a ceia, quando você for celebrar a ceia hoje, lembre-se disso. Jesus me libertou. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu posso entender o verdadeiro significado do Natal. Eu não estou preso a nenhuma mensagem mentirosa, marqueteira, até muitas vezes diabólica, que quer desviar a atenção do foco. Mas Deus me libertou dessa cegueira. Deus abriu os meus olhos. É para isso que Ele veio, para libertar os cativos, e eu era um deles. Obrigado, Jesus, por tão grande libertação. Naquele dia, o povo ficou muito feliz com Davi. Davi foi lembrado, inclusive, sempre lembrado por esse grande feito, de ter sido o libertador de Israel naquele dia, e ainda nem era rei. E depois que se tornou rei, continuou libertando Israel das mãos de muitos inimigos. Saul matou seus milhares, porém Davi, os seus 10 milhares. Assim era cantado sobre ele como libertador de Israel, prefigurando aquele que é o libertador de todo que está preso nas garras do pecado. Se você ainda continua preso pelo pecado, o seu libertador está aqui. Ele veio para te salvar. Creia nele. A obra ele já fez. O gigante ele já derrubou na cruz. Creia nele. Entregue-se a ele. E por fim, o episódio que eu chamo da justificação. A proteção, a libertação e a justificação. E aqui é uma história linda.
uma história que eu mais gosto na Bíblia. Davi e Mefibosete. Mas quem é esse homem? E aí eu reservei todo o capítulo, não tem como, até porque muitos não conhecem. Nós vamos ver, não são muitos versículos, mas é uma história maravilhosa. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Davi assume o trono, a descendência de Saul sai do trono. E, obviamente, que era muito comum que quando um novo rei assumia, ou usurpava um trono, e trocava-se de família, os descendentes deveriam ser todos mortos, porque não deveria ficar nenhum rastro para que depois não houvesse uma rebelião para recuperar o trono da família anterior. Então Mefibosete, durante muitos anos, foi escondido. Viveu escondido como o último descendente dessa linhagem, né, de Jonatas, Saul. E vivia com medo. E um dia vai acontecer exatamente isso que nós vamos ver aqui. 2 Samuel 9. Davi agora já é rei. Davi era muito amigo do pai de Mefibosete e andava junto com ele. E um dia eles fizeram um pacto, né, de que um protegeria o outro e as suas gerações, né? E aí, em certa ocasião, Davi pergunta, verso 1, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas, que era filho de Saul? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. O rei lhe perguntou, você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi, resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba, ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Agora, imagine você no lugar desse menino, né, desse jovem, desse homem, Mefibosete. O rei te encontrou, mandou te chamar. Pronto. Acabou. Ele descobriu e agora provavelmente você é executado aí na frente de todo mundo como o último descendente. Enfim. Quando Mefibosete, verso 6, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse, quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolve ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. O cara, de uma hora para outra, ganhou uma empresa com bastante funcionário. Então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi. Olha a ênfase nesse termo. Comer à mesa do rei, comer à mesa de Davi. Como se fosse um dos seus filhos. Como se fosse um dos seus filhos. Foi adotado pelo rei. O que antes, entre aspas, era um inimigo, agora é trazido e adotado como filho. Versículo 12. Mefibosete tinha ainda um filho jovem chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então, Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E para que não fique dúvida, ele era aleijado dos pés. Era um inútil.
em outras palavras. Não podia fazer nada. Era um marginalizado. Que graça, né? Justificação. Isso aqui é tornar justo aquele que era culpado. Isso aqui é inverter a ordem natural do que seria natural. É pagar um preço no lugar de outro. Jesus fez isso e continua fazendo. Lucas 22. Vamos até lá. Versos 28 a 30. Jesus vai dizer: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim. Para quê? Verso 30. Para que vocês possam comer e beber à minha mesa, no meu reino, e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quer maior privilégio do que esse? Para quem isso? Para gente como eu e você. Jesus chama aleijados espiritualmente falando, inúteis. É isso que o profeta fala a respeito de nós. Nós estávamos desgarrados como ovelhas. Éramos inúteis. Não há um que busque a Deus. Todos se fizeram inúteis, se extraviaram. Não há um só que mereça. Todos estávamos perdidos e mortos nos nossos delitos e pecados. Como ovelhas desgarradas que não têm pastor. E Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido quando nós ainda éramos pecadores. Ele veio e nos libertou, nos tirou das trevas, nos tirou do lamaçal do pecado, lavou nossas feridas, nos deu novas vestes e nos fez assentar à sua mesa. Quem era eu? Quem éramos nós? Como Mefibosete. Cães mortos. E Deus se lembrou. Não por nós, porque não foi por Mefibosete. Davi deixa bem claro: eu vou mostrar bondade a você por causa da aliança que eu fiz com seu pai. Deus olha para nós, Jesus vem para nos buscar, não por nós, mas por causa do amor do Pai. Da aliança feita incondicionalmente com Ele, de colocar em nós, tirar de nós um coração de pedra e nos dar um coração de carne, colocar a lei no nosso coração. Uma nova aliança no seu sangue. Por amor, graça. Não é mérito humano, é bondade de Deus. Romanos 5:1. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus. Foi isso que Mefibosete teve de verdade depois daquele dia. Ele vivia escondido, não tinha paz, a qualquer momento poderia chegar um recado ou alguém para executá-lo. E no dia que ele ouviu essa notícia, o rei te chama, ele tremeu, ele teve medo, mas quando ele chegou na presença do rei, ao invés de receber o castigo que merecia, ele recebe graça. O rei olha para ele e fala: não tenha medo. Você não apenas não vai morrer,
como você vai passar a comer na minha mesa como meu filho. E eu vou te abençoar. Você vai prosperar. Porque eu sou bondoso. Por causa da aliança que eu fiz com teu pai, você vai desfrutar das bênçãos do meu reino. A ceia aponta exatamente para isso. Homens e mulheres pecadores, mortos, nenhum mérito, perdidos, inimigos de Deus, agora trazidos diante do rei, com um olhar de bondade, nos diz: não tenha medo. Você merecia o inferno, sim, mas pela minha bondade e pelo meu amor, e por causa da promessa do Pai, eu vou justificar vocês. Vou tornar vocês justos e agora dignos de não só não sofrer a pena do pecado, que é a morte, mas por causa do dom gratuito de Deus receberão a vida eterna. Vão desfrutar das bênçãos do meu reino e a partir de agora vão se assentar à mesa e comer com o rei todos os dias. Foi para isso que ele derramou o seu sangue, para estabelecer uma nova aliança e nos fazer assentar à mesa do Pai. E o dia da morte não é um dia que deve ser lembrado com tristeza. Claro, é legítimo, mas o salmista diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E sabe qual é o último adversário a ser vencido? A morte. Portanto, aquele que está em Cristo, quando morre, venceu o último adversário e está celebrando num banquete a mesa do rei. Que graça! Que maravilha! É por mim, é por você. Na prática, então, para nós terminarmos, mais do que dar a vida por Jesus, viva por Ele. Viva por Ele. Fale dele. Honre o seu nome com seu testemunho, com seus talentos e com seus tesouros. Tudo que você é, tudo que você tem, entregue a Deus em adoração. Uma vez liberto do pecado, não permita que o mesmo o domine, porque você não está mais debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. E o pecado não mais terá domínio sobre vocês. Então, reconheça esse pecado que tem te escravizado. Confesse esse pecado, busque ajuda e abandone esse pecado pelo poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo, porque Ele veio para te libertar dessas amarras. E por fim, justificados pela graça, faça então o propósito de, neste Natal, ministrar essa mesma graça na vida de alguém, de algum necessitado, talvez com alguma oferta generosa para alguém que precisa, alimento, roupa, doe o seu tempo, talvez tenha alguém precisando do seu tempo, e um dia você chamar para almoçar com você, conversar, dar um abraço, chorar junto. Talvez alguém que precise do teu perdão. Vá, encontre essa pessoa. Se humilhe, sim. Ah, mas não foi eu e tal, é mais ela. Deus fez tudo por você. Ele morreu no seu lugar. Ele te perdoou quando você não merecia. Ele ministrou graça justificando você por meio da fé, para ensinar você. E você deve fazer isso pelo seu próximo. Ministrar graça na vida dele. Faça isso. Nesse Natal, ore para que Deus coloque alguém para você ser veículo de bênção na vida dessa pessoa, ministrando graça também, assim como Jesus tem feito abundantemente sobre sua vida. Amém?